Olá, estudantes do nono ano! Bem-vindos à nossa aula de História! Eu sou o professor Marlon, é um prazer estarmos juntos e venha para a matéria que você mais gosta de aprender, a disciplina que você mais aprende, sim, História! E traga junto lápis, caderno, caneta, para você anotar nomes, datas, acontecimentos, para que você possa continuar estudando, não deixar a aula de História parar aqui. E o que nós vamos aprender nessa aula? Então vem com a gente, bebê! Nós vamos analisar a influência da Guerra Fria em dois confrontos locais, Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã. Então vamos analisar duas guerras que têm muito a ver com a Guerra Fria. Já que falamos de Guerra Fria, duas perguntas importantes para você para nós começarmos nossa aula. Primeiro, você lembra o que foi a Guerra Fria? E a imagem da direita te dá uma ajuda boa nisso. E ainda, os Estados Unidos e a União Soviética, eles interferiram em conflitos em outros lugares do mundo fora de seus países? Primeira pergunta fácil para você, o que foi a Guerra Fria? Disputa ideológica entre Estados Unidos, pelo bloco capitalista, e União Soviética, pelo bloco socialista, onde ambos os países não se enfrentavam diretamente militarmente, não, principalmente com medo aí do uso das armas nucleares. Então, Guerra Fria, confronto ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Esses dois países interferiram em outros ao redor do mundo? Sim, interferiram em disputas, principalmente na África, na Ásia e na América Latina. Houve essa interferência. Dando continuidade à nossa aula, observe essas imagens aí. A imagem da esquerda, você sabe o que ela está simbolizando? O que ela está simbolizando a imagem da esquerda? E a imagem da direita? Foi feita em qual guerra? Consegue responder essas perguntas? Essa imagem aqui mais à sua esquerda, ela mostra aí essa divisão da Coreia, da Península da Coreia, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E a imagem da direita? Foi feita em que guerra, sabe? A gente vai responder isso nessa aula. Fique esperto para você entender melhor um pouquinho sobre Guerra da Coreia. E ainda, você já provavelmente conheceu esse personagem que está à esquerda da sua tela. Seus familiares conhecem muito aí. Então é o personagem Rambo, protagonizado pelo ator Sylvester Stallone, que faz parte de uma série de filmes ambientados no contexto da Guerra do Vietnã. Esse conflito ele foi muito representado no cinema de muitas formas. Na maioria dos casos, a ideia de colocar aí momentos gloriosos dos soldados norte-americanos dentro da Guerra do Vietnã. Será que essa Guerra do Vietnã foi somente de momentos gloriosos para os Estados Unidos? Vamos conversar um pouquinho também sobre isso nessa aula. Vem junto com a gente. E para a gente começar, a Península da Coreia. Vamos falar sobre a Guerra da Coreia. Ela foi anexada pelo Japão lá em 1910, num período de expansão imperialista do Japão, no início do século XX. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi derrotado e o território da Coreia foi dividido entre duas áreas que em 1948 foram oficializadas como países diferentes. Então você tem a divisão entre a Coreia do Norte, socialista, com influência da União Soviética, e a Coreia do Sul, capitalista, com influência dos Estados Unidos. Então, dois países onde era a Coreia, viraram dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul, separados. E em 1950, tropas da Coreia do Norte invadiram a Coreia do Sul. Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, enviaram tropas para ajudar a Coreia do Sul. E China e União Soviética enviaram apoio militar e apoio financeiro para a Coreia do Norte. Então aí você tem uma guerra com interferência de Estados Unidos e União Soviética, com mais de 2 milhões de mortos nessa guerra. E aqui a imagem mostra um tanque dos Estados Unidos, um tanque de guerra, dentro da Península da Coreia, aí dentro da Guerra da Coreia. Em julho de 1953, com 3 anos de guerra, foi negociado um cessar-fogo. Então isso pôs fim aos combates. Não foi um acordo de paz, mas foi colocar fim aos combates. E manteve-se a divisão do país, como mostra a imagem, no chamado Paralelo 38. Manteve-se a divisão anterior à guerra. A Coreia do Norte permaneceu como país e permaneceu socialista com influência da União Soviética e da China. A Coreia do Sul permaneceu como país, permaneceu capitalista e com influência
dos Estados Unidos. Permaneceu tudo como estava antes da guerra. Guerra essa que matou mais de 2 milhões de pessoas. Exercício para você, leia comigo esse textinho. A Coreia, como a Alemanha, foi ocupada em conjunto por forças soviéticas e americanas no fim da Segunda Guerra Mundial. A nação, que fizera parte do Império Japonês, subitamente desabou no verão de 1945. A Guerra da Coreia é apontada comumente como o primeiro ponto quente da Guerra Fria. E em cima está se fazendo uma comparação com a Alemanha também. Quais fatores confirmam essa afirmação, tanto do ponto quente quanto da comparação com a Alemanha? O texto já fala de uma comparação com a Alemanha, de que também foi dividido. Como confirmar isso? Você vai se lembrar que a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, também foi dividida em áreas de ocupação pelos países vencedores, e que depois acabou se confirmando na divisão entre a Alemanha ocidental, a Alemanha capitalista, e a Alemanha oriental, socialista. Então a Coreia aconteceu o mesmo, mas a Coreia do Norte, socialista, a Coreia do Sul, capitalista. Sobre ponto quente, houve uma interferência concreta dos Estados Unidos e da União Soviética junto com a China nesse confronto entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então foi a primeira vez, aí em 1950, em que houve um enfrentamento militar entre blocos apoiados pelos Estados Unidos e blocos apoiados pela União Soviética. Então foi a primeira vez que a Guerra Fria realmente teve um confronto envolvendo as características da disputa entre capitalismo e socialismo. Isso foi na Guerra da Coreia. Continuando, a Indochina também foi palco de guerras aí relacionadas à Guerra Fria. Essa região, que está destacada no seu mapa aqui, num mapa que mostra a Ásia para você,
está destacada aqui uma região entre a Índia e a China, e daí por isso o nome ali de Península da Indochina. Era colônia francesa desde 1860, porém foi invadida pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E com o fim da guerra e a derrota do Japão, essa região então saiu do domínio japonês. Em agosto de 1945, rebeldes proclamaram a independência da Indochina. Porém, a França, que pretendia retomar o controle do território, invadiu, então formando aí a chamada Guerra da Indochina. Guerra essa que durou de 1945 até 1954. E em 1954, a guerra chegou ao fim e a França saiu do território, não ocupou mais o território. Território esse que foi dividido entre países. Então, os países ficaram independentes. E você tem então a divisão entre o Vietnã, que ficou o Vietnã do Norte, também com influência socialista da União Soviética, e o Vietnã do Sul, capitalista, com influência dos Estados Unidos. Além deles, a Indochina teve como países independentes o Laos e o Camboja. Então, essa península da Indochina se dividiu em 4 países: Laos, Camboja, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. No Vietnã do Sul, capitalista, a oposição ao governo organizou a Frente de Libertação Nacional e usou para isso armas e munições fornecidas pelo Vietnã do Norte, socialista, que era comandado por Ho Chi Minh. Então você tem uma oposição ao governo capitalista no Sul. Essa oposição era chamada de Vietcongues. Então esse exército de oposição no Sul eram os Vietcongues, que lutavam pela unificação do país em um só com o governo socialista. Em 1964, interferindo nessa disputa, os Estados Unidos entraram no confronto para combater os Vietcongues, a oposição no Sul. Mas de 550 mil soldados americanos foram enviados para o confronto durante toda a sua duração. Mais de 550 mil soldados. Os Vietcongues usavam táticas de guerrilha, porque eles contavam com o apoio da população local e conheciam muito bem o território. Então, estando em menor número, mas conhecendo o território, apoio da população, táticas de guerrilha, de usar muito bem o território para se esconder, fazer ataques surpresa ao inimigo. Exercício para você. Aqui, aliás, a gente tem uma imagem de um bombardeiro, um B-52 dos Estados Unidos, bombardeando cidades do Vietnã do Norte em 1972. Pensando no contexto da Guerra Fria, daquela disputa ideológica da Guerra Fria, quais motivos poderiam justificar a interferência dos Estados Unidos nessa disputa entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul?
Lembre-se, Guerra Fria envolve essa disputa pelo controle mundial, pelo controle político e econômico mundial. E com o Vietnã do Norte socialista, apoiado pela União Soviética e até pela China, crescendo e podendo unificar todo o país sob um governo socialista, a ideia dos Estados Unidos é evitar que isso acontecesse para que outros países ao redor ali da região também não virassem socialistas. Então você tem essa disputa aí, evitar uma derrota do capitalismo para o socialismo. E isso tem tudo a ver com a Guerra Fria, por isso a interferência dos Estados Unidos. Garantir uma vitória do capitalismo, mostrando aí que o capitalismo seria muito melhor que o socialismo, vencendo essa guerra e impedindo o crescimento do socialismo na região e no mundo. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos testaram muitas armas durante a guerra, incluindo armas químicas. A imagem ali, aliás, do lado mostra exatamente aviões americanos jogando aí bombas incendiárias e outras bombas químicas contra florestas, contra povoados, contra a população civil do Vietnã, matando milhões de pessoas. Essa guerra também, ela foi a primeira guerra a ser transmitida ao vivo pela televisão, a ter uma cobertura televisiva ao vivo. Foi a primeira guerra a ter isso. Então a população dos Estados Unidos assistia ao vivo pela televisão o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Onde os seus jovens estavam lutando, em que condições estavam lutando, como isso estava acontecendo. Assistiam aí ao vivo a morte de civis do Vietnã. E isso contribuiu, essa transmissão televisiva, principalmente e outras imagens, a cobertura da imprensa, contribuiu para os movimentos de contestação à guerra do Vietnã. Isso levou a uma pressão, a um desgaste da guerra, a uma pressão para que o governo americano tirasse suas tropas do Vietnã, parasse de interferir nessa disputa entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, e assim aconteceu. Em janeiro de 1973, os Estados Unidos retiraram suas tropas do Vietnã. Então retiraram suas tropas, saíram dessa disputa, dessa guerra, muito por causa dessa pressão social causada aí pelas imagens da imprensa, pelas imagens da televisão. Exercício para você, a partir desta imagem, uma imagem talvez a mais famosa da Guerra do Vietnã, você observa a menina Kim Phuc Pan Thi, de 9 anos de idade, correndo aqui com o corpo parcialmente queimado e ao fundo ali muita fumaça, a sua vila toda incendiada depois de um ataque de bombardeiros dos Estados Unidos. Então, depois de um ataque químico feito por tropas dos Estados Unidos, essa cena, essa imagem que correu o mundo, muito famosa sobre a guerra. Explique aí, com as suas palavras, do seu jeito, por que essa imagem levou a protestos contra a guerra?
Sim, uma imagem chocante e extremamente forte, não só da menina Kim Puk-panti, mas de outras crianças correndo com a sua vila ao fundo incendiada por um ataque de bombas químicas, de armas químicas. Então uma imagem muito forte. Como que essa imagem contribuiu para protestos contra a guerra? A cobertura não só da imprensa como um todo, mas da televisão, contribuiu para isso. Levou para as pessoas como é estar dentro de um cenário de guerra. Então, ela foi a primeira, essa guerra do Vietnã foi a primeira a ter da cobertura em tempo real, televisiva, transmitida diretamente da guerra. A imprensa contribuiu para essa revolta da opinião pública, divulgando imagens que contribuíam para o fortalecimento de movimentos pacifistas. Então a cobertura da imprensa, da televisão, mostrava o horror da guerra diretamente para dentro da casa das pessoas. Pessoas que então depois iam protestar pelo fim da interferência americana na guerra do Vietnã. Então, fundamental a cobertura da imprensa e da televisão mostrando a realidade da guerra do Vietnã. Criança, o que você viu nessa aula de hoje? Você viu que depois da Segunda Guerra Mundial, tanto a Coreia quanto o Vietnã tiveram seus territórios divididos entre um lado capitalista e um lado socialista. Em ambos os casos, a disputa entre os dois lados, o lado capitalista e o lado socialista, levou à guerra que teve sim interferência de Estados Unidos e de União Soviética na guerra. Lembrando, uma interferência não tem tudo a ver com os movimentos do contexto da Guerra Fria. É isso, criança. Ficamos por aqui na aula de hoje. Bons estudos para você. Tchau, povo!